pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kathleen. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão de planejar para conquistar algo. Todos nós temos aí alguns planos, projetos, uma meta, mas o que a gente faz para alcançar essa meta? Muitas pessoas ficam só reclamando, né? Falando que é difícil, que não dá, que não consegue, mas é importante a gente começar a agilizar algumas coisas. Uma delas é o nosso comportamento em relação ao profissional, nosso profissionalismo, ética. Tem também a nossa questão do currículo. Eu vou dar aqui algumas orientações, principalmente para quem está mudando de área, quem está em busca do primeiro emprego, como que é interessante você se apresentar nessa procura. Então vamos lá. Por que se planejar? É importante a gente focar no planejamento pessoal e profissional. Por quê? Porque eles acabam se envolvendo ali um com o outro. O pessoal envolve o profissional envolve o pessoal. Por exemplo, para você realizar um curso, uma atividade, você tem que verificar quais são os seus horários, como que você vai conseguir conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E o planejamento, tanto pessoal quanto profissional, ele vai facilitar você alcançar metas. Quem se planeja tem uma facilidade maior de alcançar as metas. Se eu quero aquilo, eu coloco aquilo no papel, vou acompanhando aquilo ali. É mais proativo. Uma pessoa que é planejada, ela vai ser mais proativa. Isso daí é muito nítido. Por exemplo, se você planeja a sua semana, você consegue ir verificando tudo que você vai fazendo na sua semana. E no final da semana você vê tudo que você fez, o que ficou faltando e como que você vai melhorar aquilo. Então a pessoa se torna mais proativa para tentar dar conta de tudo que ela planejou e menos reativa. Ela para de reclamar um pouco, né? E ela foca mais no que eu quero, no que eu posso. Encara situações críticas. Uma pessoa que tem meta, que tem um planejamento, ela vai encarar as situações críticas porque ela sabe onde ela quer chegar. Sensação de dono. Toda vez que você encara uma situação crítica, você passa por ela, você se sente muito bem. Você sente, meu Deus, eu concluí, eu consegui, eu consigo passar por essa situação. Então dá uma sensação de dono, né? Uma sensação de que você é capaz. Você possui alvos bem definidos, visualiza seu crescimento de maneira realista, como você vai acompanhando o seu planejamento, você fez seu planejamento e você vai acompanhando, você visualiza ele de maneira mais realista. E, como eu já falei, você tem uma vantagem competitiva sempre em relação a quem não tem planejamento nenhum. Porque tem pessoas que simplesmente vão lá e fazem, mas elas não têm planejamento. Então acaba que elas ficam com um monte de, por exemplo, um monte de curso acumulado, mas elas não sabem como aplicar aquilo ali. Elas não sabem onde elas querem chegar com aquilo ali, onde elas vão chegar com aquilo ali. E quem sabe, quem tem meta, sabe onde quer chegar, vai ter uma vantagem competitiva. E isso daí a gente só consegue com um planejamento pessoal e profissional. Durante o planejamento, é muito importante a gente ficar atento a tá aí mas são 3 fatores. Primeiro, tudo que eu coloco no meu planejamento eu tenho que verificar. É realizável? Sabe por quê? Porque se não for realizável e você colocar lá, pode não ser realizável naquele momento, e aí você coloca na sua agenda, no seu planejamento, que você quer fazer aquilo e você não realiza, você fica com aquela sensação de frustração. Então, se não é realizável, seja também consciente. Se não é realizável, não coloque no seu planejamento naquele momento, tá? Deixa para colocar em um momento posterior, que aí você vai conseguir realizar e não vai ter nenhuma sensação de que você não está crescendo, não está visualizando o seu crescimento. O tempo previsto. Fiz lá o meu planejamento. Vi que aquilo que eu coloquei no meu planejamento dá para eu fazer, mas eu tenho que colocar um tempo apropriado. Por exemplo, eu quero ler um livro. Qual é realizável? É realizável, posso ler um livro, sem problemas.
Mas qual é o tempo previsto? Dependendo do tamanho do livro, né, da quantidade de páginas, dependendo do seu tempo também, porque se você estuda, trabalha e só tem o final de semana ou a noite para ler, você vai ter que colocar um tempo mais estendido. Você não vai colocar um tempo muito curto, porque se você colocar um tempo muito curto, o que vai acontecer é que você não vai conseguir concluir aquele livro naquele tempo curto, e você não concluindo o livro no tempo curto, você vai ficar insatisfeito e você até desiste de ler o livro, muitas das vezes. Então gera aquela insatisfação, aquela sensação de que eu não consigo, que eu não sou capaz, quando você coloca um tempo pouquinho e não consegue dar conta. Então sempre colocar um tempo apropriado às suas outras atividades, tá? Porque quando a gente faz um planejamento, a gente vai planejar a nossa vida pessoal, profissional, a gente vai planejar muitas coisas. Então, colocar tempo suficiente para cada coisa. E outra coisa também que a gente precisa ficar atento é a questão do que eu vou precisar mudar para executar esse planejamento. O que eu vou precisar mudar? Vou precisar mudar minha rotina do dia, vou precisar acordar um pouquinho mais cedo, vou precisar abrir mão de alguma coisa que eu já estou fazendo. O que eu preciso mudar? Então, durante o planejamento, ficar de olho sempre nesses 3 pontos para você não fazer um planejamento que é inviável a você. Porque senão você faz um planejamento que não tem nada a ver, que você não vai conseguir cumprir, aí fica igual aquele planejamento que a gente faz no final do ano, né? Todo final do ano a gente faz aquele planejamento. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos em uma semana. E, gente, tem que ver se é realizável, tem que ver o tempo previsto e tem que ver o que você vai precisar mudar. Poxa, para emagrecer tem que fazer dieta. E aí, você vai estar disposto a fazer dieta? É um exemplo, mas tá aí, né? Um exemplo que a gente vê aí durante o final de ano, principalmente, as pessoas planejando um monte de coisa, quando chega na metade do ano não conseguiu concluir metade do que planejou, porque era planejamento da boca para fora. Então, o planejamento tem que ser um planejamento para valer. Você tem que verificar o profissional, o pessoal e ver se você vai dar conta e ver o que você vai precisar mudar para concluir aquele planejamento. Outra coisa que é importante, acompanhar. Fiz um planejamento, seja um planejamento mensal, anual, semanal, de vida, enfim, planejamento financeiro, planejamento para conseguir o primeiro emprego. Fiz um planejamento, eu vou acompanhando as etapas. Eu quero fazer esse curso, eu quero fazer essa atividade, eu quero fazer tal coisa. Você vai colocando tudo que você quer fazer, o tempo que você vai precisar para fazer aquilo ali, e quando você for concluindo, você vai acompanhando e vai dando um checkzinho ali que você fez, que você concluiu, porque isso daí vai fazer você visualizar melhor o seu crescimento. E aí você vai começar a visualizar e vai dar conta assim, meu Deus, eu tô conseguindo fazer, tô conseguindo acompanhar, tô crescendo, então eu vou continuar. É como se fosse um gás, né? Toda vez que você faz aquela coisa, opa, dá um checkzinho e menos um, já consegui tudo. Agora vou para outros planos, outras metas. Isso daí é interessante, você acompanhar todo o seu planejamento e verificar se você está conseguindo concluir, e se você não estiver conseguindo concluir, mudar a rota, verificar uma outra coisa, um outro plano para você conseguir concluir tudo que você planeja. Currículo. Agora nós vamos falar de currículo. Quem tem seus currículos aí preparados? Por que eu decidi colocar isso nesse bate-papo aqui? Porque muitas pessoas fazem um currículo de qualquer maneira. Elas fazem um currículo como se fosse um panfleto, como se elas fossem panfletar o currículo em todas as lojas, em todos os locais, em todos os estabelecimentos. E não é assim. Se eu quero trabalhar em uma empresa e eu vi o perfil da vaga da empresa, eu tenho que verificar se o meu perfil está coerente com o perfil da vaga da empresa, e eu tenho que ter o meu objetivo muito bem estabelecido.
Uma das coisas que as pessoas mais falham no currículo é no objetivo, porque a galera vai lá na internet e copia o objetivo da internet. E aí copia o objetivo da internet, vem um monte de currículo com os mesmos objetivos. Realizar um bom trabalho na empresa, não sei o que, blá, 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 blá. O mesmo objetivo. Todo mundo com o mesmo objetivo. Isso daí é ruim. O seu objetivo, ele tem que ser um objetivo claro. Você tem que saber o que você quer. E aí coloca o currículo naquela área. Por exemplo, se eu quero trabalhar na área da saúde, se eu quero ser auxiliar de laboratório, recepcionista hospitalar, se eu quero ser atendente, auxiliar de farmácia, no meu currículo tem que estar esses objetivos. Tem que estar ali. Auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório, recepcionista hospitalar ou áreas afins, que aí a pessoa já vai entender. Essa pessoa que me entregou o currículo, ela quer a área de saúde. Se você colocar um objetivo muito amplo, vai acontecer que a pessoa não vai entender o que realmente você quer. Então, o currículo tem que ser objetivo. O objetivo tem que ser simples, certo? Pontos importantes. Por que o currículo é importante? Nós vamos ver aqui o que é um currículo, a importância de um currículo bem elaborado, a forma, o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês basicamente um currículo aqui, de maneira bem básica, como que pode ser elaborado um currículo, principalmente para quem tem pouca experiência na área e a estrutura dele. O que é um currículo? O currículo é um documento, então preste atenção como você está elaborando este documento. Tem gente que vai lá na Lan House e pede para o mocinho da Lan House fazer. Gente, não é assim. Você tem que saber o que você quer, você tem que acompanhar, mesmo que ele faça, você tem que estar ali do lado sabendo o que está colocando no seu currículo, o que é para colocar, o que não é para colocar. O currículo é a sua primeira apresentação para a empresa. Então a empresa, antes de te conhecer pessoalmente, ela vai olhar seu currículo. A gente diz que o currículo é o cartão de visita de qualquer profissional. Então ele tem que estar de maneira ordenada, de maneira resumida e conter informações importantes relativas ao cargo que você quer assumir. Relativas ao que você quer. Por exemplo, se eu quero um cargo na área de saúde, por exemplo, como atendente de farmácia, o que é feito na farmácia? Na farmácia eles trabalham com estoque, na farmácia eles trabalham com organização de prateleiras, na farmácia eles trabalham com caixa, com atendimento. Então, se você tem tudo isso em experiências anteriores, você pode colocar no seu currículo, porque são experiências que valem a pena colocar no currículo porque estão de acordo com o que você está pretendendo ali na farmácia. A farmácia trabalha com tudo isso também. Mas você trabalhou como... Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Você trabalhou como técnico de máquinas navais. Navio. Você vai colocar num currículo que você está apresentando para a farmácia, de repente não é tão viável assim, não é tão interessante assim. Aí fica a seu critério, mas o interessante é colocar sempre as informações relativas ao trabalho que você quer exercer, ao seu objetivo. Currículo é só para quem quer um emprego? Não. Claro que é mais usado para quando você vai se candidatar a um emprego, mas quando você vai se candidatar a um curso, a um concurso, eles podem verificar o seu currículo, tem lá a aprovação através do currículo, né? E também quando você solicita uma bolsa de estudo. Em bolsas de estudos, eles verificam o currículo, fazem a avaliação curricular para ver quem é a pessoa mais apropriada entre todos os integrantes que pode entrar ali naquela vaga. Então, o currículo ele serve para tudo isso e foi o que eu falei anteriormente. O currículo ele é o cartão de visitas de todo profissional. Então, faça o seu currículo de maneira ordenada, de maneira organizada. Faça o seu currículo para a área que você quer exercer com um objetivo.
com objetivo claro. Não deixa o objetivo ficar muito amplo, não. Porque o que eu mais vejo em questões de erro é o objetivo muito amplo. O objetivo tem que ser resumido. A pessoa que está vendo o seu currículo, ela não vai ter tempo de ficar lá folheando o seu currículo, vendo um monte de coisa. Não, ela quer ver coisas claras. E aí ela vendo lá tudo de maneira clara, ela vai ficar com curiosidade de te conhecer. O seu currículo, ele tem que provocar uma curiosidade. A pessoa tem que ficar curiosa para te conhecer. A importância de um currículo bem elaborado. O currículo é o primeiro contato do profissional com a instituição, com a empresa, e aí a linguagem do currículo deve ser simples, objetiva, mesmo assim, né? Linguagem simples, eu não estou falando que você vai colocar gíria, nada disso. Prioridade às informações pertinentes aos objetivos do currículo. Uma apresentação perfeita, não há necessidade de capa, não há necessidade de 2 páginas no currículo. Currículo resumido é o melhor. Coloca só as informações que são pertinentes realmente. Evite enviar cópias, porque quando a gente tira xerox, cópia, o que acontece? Nem sempre ela sai certinha, ela sai torta, e aí torta, amassada, acaba ficando feio, né? E a foto, ela vai ser incluída dependendo do objetivo do currículo. Não é obrigatório ter foto no currículo, mas tem algumas empresas que pedem. Então, se a empresa pediu, você vai colocar uma foto profissional, nada de foto, não precisa ser uma foto 3x4, mas também não precisa ser aquela foto do seu Instagram, aquela foto daquele dia que você foi na praia. Tem que ter bom senso, tem que ser uma foto profissional, certo? Como que é a estrutura do currículo? No topo do currículo, os dados pessoais, depois o objetivo claro, simples, formação escolar, experiência profissional, e aí entra as questões que eu falei, as experiências, tentem colocar as experiências que você que tem a ver com o cargo que você quer, tá bom? Se você não tiver experiência profissional, coloca lá, em busca do primeiro emprego. Cursos, você vai colocar os cursos que você tem. Aqui eu coloquei só um resumozinho, ó, o nome da pessoa, os dados pessoais dela, os dados pessoais, o endereço. Não há necessidade do endereço completo, tá? Aí tá o endereço completo, mas você não precisa colocar o endereço completo em todos os currículos, não. Você colocando só o bairro, a cidade, o estado, já tá bom. Até porque ninguém vai na sua casa, através do seu CEP, te buscar para levar para entrevista de emprego. Coloca seu e-mail, seu telefone de contato e aí nós temos os dados pessoais. Nada de colocar documento, nada disso, tá? Objetivo. O objetivo tem que ser claro, tem que ser simples. E olha aí o que eu coloquei no objetivo. Atendimento ao cliente, auxiliar de farmácia, laboratório, recepcionista hospitalar ou áreas afins. Quando eu coloco esse objetivo, eu estou mostrando para a pessoa que eu quero a área da saúde, que eu estou pretendendo trabalhar na área da saúde, em áreas de atendimento, mas de atendimento a paciente, a clientes da saúde. Formação acadêmica, aí você, se tiver o ensino superior, você coloca, se você tiver o ensino médio, você coloca. Aqui eu coloquei o ensino médio de uma pessoa que está cursando, então coloca ensino médio, o nome do colégio, né, da escola que está cursando, o ano que está cursando e o período que está cursando, se é no período da manhã, no período da tarde, você vai colocar cursando e o nome da instituição, e se você quiser você coloca o período também, cursando pela manhã, cursando à tarde, cursando à noite. Aqui, quando a pessoa não tem muita experiência, a gente coloca uma parte que será importante para ela, principalmente quando é primeiro emprego, que é a parte de habilidades. Por exemplo, quais são as suas habilidades? Você sabe trabalhar em equipe, colaboração,
empatia, enfim, você coloca as suas habilidades aqui. Experiência profissional, nesse caso aqui eu coloquei em busca do primeiro emprego ou programa Jovem Aprendiz. Se você tiver alguma experiência profissional, você coloca a experiência profissional que esteja relacionada à área que você está pretendendo, tá? Experiências profissionais que tenham a ver com a área. Outra coisa, você só vai colocar, lembrei agora, você só vai colocar as experiências profissionais que estão relacionadas na carteira de trabalho ou que você tem como comprovar. Até mesmo cursos, tudo que você for colocar no seu currículo, você tem que ter como provar, tem que ter algum documento, beleza? Então aí nós temos experiência profissional, essa pessoa está em busca do primeiro emprego ou programa Jovem Aprendiz. Se você já tiver alguma experiência profissional, você coloca a experiência profissional de acordo com a área que você está pretendendo e você vai colocar onde foi a sua experiência, a data de entrada e a data de saída, tá? O mês e o ano de entrada e o mês e o ano de saída. E aqui eu coloquei bem voltado para a questão do atendente de farmácia. A pessoa está cursando o atendente de farmácia, a empresa, SEBRAC, Centro Brasileiro de Cursos. É importante sempre colocar o nome completo. Para quê? Para que a pessoa entenda, porque nem todo mundo sabe o que significa a sigla SEBRAC. Então, coloca Centro Brasileiro de Cursos, cursando aos sábados, se a pessoa estiver cursando ainda, cursando aos sábados, o horário e a previsão de término. E aqui, quando a pessoa tem pouca experiência, poucos cursos, uma das possibilidades de se fazer é colocar de maneira breve o que você está estudando, o que você já estudou no curso de atendente de farmácia que você está fazendo. Por exemplo, se você já estudou anatomia, você vai colocar lá anatomia e fisiologia, introdução à anatomia e fisiologia, estrutura e funcionamento do corpo humano, dos sistemas do corpo humano, patologias do corpo humano, administração de medicamento via oral, porque como a gente vê o sistema digestório, a gente acaba vendo também como que um medicamento via oral ele é absorvido. Na parte de desenvolvimento pessoal, o que você vê em desenvolvimento pessoal? Atribuições de um auxiliar de farmácia, relacionamento interpessoal, armazenamento e dispensação de medicamentos, de produtos, farmácia popular, atenção farmacêutica. Na parte de atendente de farmácia, se você já cursou essa etapa, você coloca lá no seu currículo, atendente de farmácia. O que você viu em atendente de farmácia? Vias de administração, forma farmacêutica, classes de medicamentos, mecanismo de ação desses medicamentos. Cosméticos e perfumaria, o que você viu em cosméticos e perfumaria? Primeiros e socorros, o que você viu ou que você está vendo em primeiros socorros, caso você esteja cursando ainda? Reanimação cardiopulmonar, ferição de pressão, arterial, teste glicêmico, imobilização de fraturas. Isso daí é uma maneira da gente colocar no currículo para a pessoa entender o que a gente está estudando nesse curso. Porque pode ser que a pessoa não entenda o que um curso de atendente de farmácia faz, o que você está estudando num curso de atendente de farmácia. E aí você vai descrever de maneira simples, tá? Aí é só um exemplo que eu coloquei. Vocês podem modificar da maneira que vocês acharem mais viável para a vaga que vocês estão se candidatando, a maneira que vocês acharem mais viável para os valores, né, da empresa, porque cada empresa é uma empresa. Então, antes de enviar o currículo para aquela empresa, é interessante até você dar uma vasculhada lá nas redes sociais da empresa, identificar quais são os valores, para você encaminhar o seu currículo de acordo com o que eles querem.
tá? Não é que você vai inventar coisas sobre você, você não vai inventar coisas sobre você, mas você vai colocar no currículo aquilo que realmente é relevante para aquela empresa, certo? E no final, uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, você não pode só fazer um curso e pronto, acabou. Não, se tem atividades extras a se fazer, se tem outras coisas que você pode fazer, faça. Por exemplo, palestras, tudo que você ganhar um certificado, coloque no seu currículo como atividade extra. Visita técnica, você pode colocar lá no seu currículo, atividades extracurriculares. Visita técnica, o nome da farmácia e o mês e o ano que você fez. A data, o mês e o ano que você fez. Essa daí é uma estrutura básica de um currículo, tá? É um currículo para quem tem pouca experiência na área de saúde, que é entrar na área da saúde. Em busca do primeiro emprego. E aí entra a questão do planejamento. Não existe nada sem se planejar. Se você não se planejar, você vai ficar igual barata tonta. Você não vai conseguir fazer nada. Você vai para um lado, vai para o outro, não vai conseguir concluir nada. É igual casa quando está desarrumada. Você começa no quarto, não termina o quarto, aí vai para a cozinha, não termina a cozinha, aí vai para o banheiro, não termina o banheiro, e quando você vai ver, você fez um pouquinho de cada e não terminou nada. Então, planejamento é a primeira etapa para a busca pelo emprego. Você vai preparar o seu currículo, o que você quer realmente, nada de panfletar currículo. O que você quer? Você quer a área da saúde? Então, faz um currículo voltado para a área da saúde e vai se organizando para enviar o seu currículo para aquelas áreas, para aqueles locais, para as empresas e instituições de saúde. Qual é a minha meta de vida e o que vai me realizar profissionalmente. É claro que eu não estou falando para vocês assim, vou ficar desempregado até conseguir um emprego que vai me realizar profissionalmente. Não, se você tem necessidade, você pode entrar em um emprego que talvez não seja o seu ideal, aquele que é o seu ideal, mas você tem que entender que aquilo ali vai ser uma ponte para você chegar onde você quer. Enquanto você não consegue chegar naquele emprego que é seu emprego ideal, você vai fazendo, trabalhando sempre com excelência naquele emprego que está sendo a sua ponte, que você está conseguindo o seu sustento, onde você está conseguindo remuneração para conseguir pagar um curso que você está querendo fazer, a passagem de locais, enfim, é uma ponte. A gente tem que entender que é uma ponte e fazer daquilo ali um local de aprendizado também. Hoje em dia, as empresas elas querem pessoas seguras, então a falta de foco, dúvidas, medo, insegurança, esses fatores acabam atrapalhando muito você de chegar onde você quer. Porque medo é normal. Quando você está mudando de área, mudando de profissão, quando você está tentando algo novo, é normal você ter um pouquinho de dúvida, insegurança, um pouquinho de medo, mas você vai se planejar. E quando você se planeja, esse medo ele já não fica tão grande assim. Então, a falta de foco, medo e insegurança acaba atrapalhando. Mantenha seu foco, seu planejamento, para você acabar, diminuir essa questão de insegurança e medo. Todos nós somos capazes a partir do momento que a gente se coloca à disposição para fazer o nosso melhor. Então, atualmente, como eu falei para vocês, as empresas desejam pessoas bem resolvidas, pessoas que querem aquilo ali realmente. Por que você está aqui? Quando eles perguntam, fazem aquelas perguntas abertas, né? Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Olha, eu quero trabalhar na sua empresa porque essa empresa é uma empresa com a qual eu me identifico, com os valores, eu tenho a pretensão de crescer dentro do ramo. As empresas, eles querem pessoas bem resolvidas, pessoas que querem, têm carreira definida e que querem levar a sério aquela carreira. Se você está ali só porque você quer ganhar, está desempregado, eles vão talvez pensar
poxa, ela está desempregada, ela vai querer esse emprego agora. Mas daqui a pouco ela vai começar a ver que o trabalho é pesado, ele vai começar a ver que tem que trabalhar sábado e que tem que trabalhar domingo, e ele vai colocar atestado, ele não vai querer ficar aqui. Então, as empresas, elas querem pessoas que realmente estão ali para somar e pessoas que querem evoluir. Porque pessoas que querem evoluir, elas vão dar o melhor de si. E elas dando o melhor de si, elas vão trabalhar bem para a empresa, elas vão fazer bem para elas, né? Porque elas vão evoluir e vão fazer bem para a empresa também. E aí esse é o pensamento, é um pensamento do jogo do ganha-ganha, né? Recebeu uma proposta de emprego, e aí, você aceita de primeira? Cada um sabe, né, da situação, mas é bom sempre a gente pensar, principalmente quando a gente já está empregado. Pensa no salário, nos benefícios, na posição que você vai assumir. De repente, o salário é um pouquinho maior do que o salário que você tem no seu emprego atual, mas a possibilidade de crescimento não é uma possibilidade muito grande e você quer crescer dentro da sua área. Então pense direitinho nos benefícios, na posição que você vai assumir, no custo de vida, caso seja em uma cidade diferente, porque parece que não, mas o tempo que a gente passa no trânsito, o tempo que a gente passa dentro do ônibus, dentro do carro, isso vai influenciar muito. Às vezes você vai ganhar, o seu salário vai ser R$ 200 a mais, mas o tempo que você gasta no trânsito não vale a pena para você. Cada pessoa tem uma situação, tem um caso. Não vale a pena, às vezes vai ter que atravessar a ponte, enfim. E onde seu talento vai ser melhor aproveitado? Entra na questão daquilo que eu falei com vocês. Quer crescer? Então, você tem que verificar onde seu talento vai ser melhor aproveitado. Autoconhecimento também é a chave para você se aperfeiçoar e para você fazer uma boa entrevista de emprego. Quando a gente vai fazer uma boa entrevista de emprego, a gente tem que se conhecer, até porque a entrevista é você se apresentando a uma pessoa. Então você tem que se conhecer. O autoconhecimento vai ser fundamental. Tem pessoas que se subestimam muito, pessoas que acham que são incapazes e elas transmitem isso durante a entrevista. Isso não é legal. Uma das técnicas que a gente usa para verificar, para se conhecer melhor, todo dia, toda hora, quando você tiver um tempo, é você se analisar. O que eu tenho a oferecer e o que eu tenho a aperfeiçoar? O que eu tenho para melhorar? O que eu posso melhorar? Se tá bom, pense em melhorar ainda mais. Se tá ruim, pense em melhorar também. O que eu tenho a oferecer, o que eu tenho a melhorar? Às vezes você acha que você não vai conseguir entrar naquela vaga, que você não vai conseguir aquela vaga porque você é jovem demais, porque você já não está numa idade, já passou da idade. E nem é isso. Às vezes o que está precisando aí é a questão do autoconhecimento. Por isso eu coloquei essa figura aí. Você se enxerga às vezes como uma pessoa pequena, um gatinho pequenininho, e na verdade você é um leão, você é uma pessoa que consegue desbravar, você consegue trabalhar muito bem. Então é importante o autoconhecimento. Quando você vai fazer uma entrevista, existem duas técnicas de questionamento. Perguntas diretas, que eles querem levantar pontos específicos, então você tem que ser específico também nessas perguntas diretas. Por exemplo, quanto tempo você trabalhou na empresa tal? Eu trabalhei na empresa tal tantos anos. Você não precisa falar o porquê que você saiu, que você brigou com fulaninho. Não, gente, pelo amor de Deus. Até porque isso nem se fala em uma entrevista. Você vai falar o porquê, quanto tempo que você trabalhou e ponto. Não precisa se aprofundar nesses casos, não. Outra coisa, não fale mal da empresa anterior. Isso daí a pessoa acaba sendo mal vista também quando ela fala mal da empresa que ela trabalhou anteriormente. Essas perguntas, onde eles querem um foco, quantos anos você tem filhos, eles querem
levantar pontos específicos. Então você seja específico também, não dê a volta para responder uma pergunta específica. E tem também as perguntas abertas. Nas perguntas abertas, aí eles querem que vocês falem mais. E aí você vai falar um pouquinho mais. Me fale um pouco sobre você. Me fale um pouco sobre a sua atuação na empresa tal. O que você fazia na empresa tal? E aí você vai falar, olha, na empresa tal, eu trabalhava fazendo fechamentos de caixa, eu também trabalhava no balcão, na recepção e todas as atribuições que você tinha naquela empresa. Porque às vezes está lá na carteira uma coisa, mas você fazia outras coisas também. E aí é a oportunidade de você falar tudo que você fazia. Preste atenção para não falar sobre a sua vida pessoal nessas situações. Fale um pouco sobre você. Ele não quer saber com quem você é casado, onde você mora, porque se ele perguntar, o entrevistador perguntar, ele vai ser direto. Você é casado, você é casada, onde você mora, enfim, ele vai ser direto. Quando ele pergunta, fale um pouco sobre você, você joga para o lado profissional da história, tá? Sobre sua vida profissional, sobre o seu passado de conquista. O entrevistador, né, ele sempre gosta de pessoas que tenham um passado de conquista, o que você já conseguiu em relação à sua vida profissional, os cursos que você conseguiu concluir, as palestras, os locais onde você trabalhou. É isso, vida profissional. Pessoal, se ele quiser saber, ele vai perguntar de maneira direta. E aí você responda também de maneira direta e sem mentir, tá bom? Quais são os indicadores de reprovação? Saiu da entrevista e fica assim, meu Deus, será que eu fui aprovado? Será que eu não fui aprovado? Quais são os indicadores de reprovação? Solicitou revisão na remuneração, poxa, na sua entrevista já estava lá a sua pretensão salarial, né? Eles já colocam lá o salário e você já solicitou uma revisão na remuneração, isso não pega bem não. Possui qualificações acima do cargo almejado, do cargo que está ali, ou qualificações abaixo do cargo, por isso que o seu currículo tem que estar um currículo de acordo com o cargo que você quer, porque se você possuir qualificações acima, ele vai pensar assim, o que essa pessoa que é pós-graduada, o que essa pessoa que tem mestrado está querendo fazer aqui como recepcionista que está lá? Está querendo fazer aqui como auxiliar de laboratório. Essa pessoa talvez esteja desesperada, né, por um emprego, ela quer entrar nessa vaga e assim que ela entrar, ela vai ver que não é aquilo que ela quer, que ela tem mais habilidades do que aquilo ali que eu estou oferecendo, que ela precisa ganhar mais e ela vai se tornar uma pessoa insatisfeita aqui na minha empresa. Então, eles não contratam, geralmente, pessoas com qualificações acima e nem pessoas com qualificações abaixo do cargo. Pessoas que moram longe demais, infelizmente, tem aquela questão da passagem, né? Então, se tem uma passagem muito alta, eles não vão querer pagar. Tratou as pessoas de maneira inadequada. Quando você chegou na instituição, você tratou na empresa... Você pode ser avaliado desde o início, a partir do momento que você coloca o seu pé na empresa, você já começa a ser avaliado. Então, se você tratou o porteiro, as pessoas os outros colaboradores de maneira inadequada, você vai ser punido por isso e aí pode ser que você não receba a vaga, porque a entrevista começa a partir do momento que você coloca o pé na empresa. Na verdade, a entrevista começa a partir do momento que você entrega o seu currículo. Demonstrou que não teve realizações profissionais. Isso daí é muito importante, por isso que a gente fala de atualização de currículo. Por exemplo, nós estamos aqui num ano e a última realização profissional da pessoa foi no ano de 2000 no ano de 2000. Gente, essa pessoa está muito desatualizada.
Nós estamos indo aí para o ano de 2024. Então a pessoa, ela desde 2000 que ela não tem nenhuma realização profissional, que ela não trabalhou em nenhum lugar, que ela não fez nenhum curso. Isso daí pode ser algo que vai indicar reprovação, porque o recrutador, a pessoa que está fazendo a entrevista, ele vai ver lá, poxa, essa pessoa está desatualizada. Ela tem a formação, mas ela está desatualizada, porque ela está sem trabalhar desde o ano de 2000. Mau humor, uma pessoa mal-humorada que já chega de cara emburrada, essa pessoa também pode ser reprovada. Mentiu durante o processo. Muitas das vezes eles nem falam para a pessoa que eles identificaram a mentira, mas eles percebem através do gesto da pessoa, a pessoa se contradizendo em alguns momentos, eles percebem e aí a pessoa já vai ser reprovada por isso. Eles nem falam nada, depois eles só mandam um e-mail, né, falando que a pessoa não foi aprovada. Algumas empresas dão um feedback, outras não dão. O ideal é que dê para que a pessoa melhore, mas enfim, nem todas as empresas dão um feedback não. Mas mentir durante o processo não é interessante. Por exemplo, tem filho? É algo que as empresas perguntam principalmente para as mulheres, porque eles ficam pensando assim: filho, a mãe vai ter que cuidar, tem com quem deixar o filho? Se a pessoa tiver com quem deixar o filho, ela vai falar com quem deixa o filho, mas é algo que geralmente algumas empresas elas têm receio, sabe? Mas você não vai mentir. Você vai mentir, você vai falar que tem filho, se você tiver filho, e depois se perguntar se tem com quem ficar, tem, fica com a avó, fica com a mãe, fica na creche, e você fala os horários que você tem disponível, enfim, sempre de maneira bem aberta, sempre de maneira bem honesta. A entrevista é uma troca e tem que ser honesta. Comportamento inadequado em relação aos antigos empregadores, né? As empresas, elas têm contatos entre elas, então se você teve um relacionamento, um comportamento inadequado ali durante a entrevista com os antigos empregadores, falou mal da empresa que você trabalhou, falou mal de alguém da empresa, você pode estar se reprovando ali, sendo reprovado ali. Porque uma pessoa que fala mal de um, fala mal de todos, né? Então, mesmo que você não tenha saído tão satisfeito da empresa, se você ficou durante um tempo lá, é porque ela te satisfez durante algum tempo. Então, tenta sempre focar no que tem de positivo. Não fica falando nada de negativo em relação às empresas anteriores, aos antigos empregadores não, tá? Até porque eles podem se conhecer e podem entrar em contato, verificar. E isso é algo antiético também, como profissional. Então, tira isso aí da sua entrevista. Foca no que é bom. Indecisão com relação à proposta de trabalho. Poxa, se você colocou seu currículo ali, é porque você quer trabalhar ali. Então você tem que ir ali decidido. Por que você quer trabalhar ali? Porque essa empresa tem os valores que eu prezo, eu quero crescer e eu acredito que essa empresa vai me ajudar no meu crescimento, na minha evolução, e eu tenho muitas habilidades que podem ajudar também a empresa nessas questões do trabalho. Enfim, você vai falar ali por que você quer aquele emprego. Se a pessoa perguntar por que você quer trabalhar aqui, é porque eu estou sem trabalhar. Poxa, você está sem trabalhar e aí você quer a empresa dele, você tem que falar o motivo pelo qual você está ali, porque senão ele vai pensar assim: ela está sem trabalhar, ela vai querer esse trabalho meu aqui que eu estou dando. Estou gastando o meu tempo fazendo a entrevista com ela, com outras pessoas, e aí pode ser que daqui a pouco surja um outro emprego perto da casa dela, ou um outro emprego que ela ganhe um pouquinho mais, e ela vá para aquele emprego, porque ela não vê nada de interessante aqui a não ser o salário, a não ser a remuneração. Eles sempre querem uma pessoa que veja algo de interessante na empresa em relação à visão profissional.
E uma pessoa, também um indicador de reprovação, é quando a pessoa está desinformada sobre a empresa, sobre o processo seletivo da empresa. Tem pessoas que chegam na empresa para fazer o processo seletivo no horário errado, não sabe com quem vai falar, não leva a documentação necessária. Então tem que estar informado. Receber um telefonema da empresa ou um e-mail da empresa, verifica com eles o que vai ser necessário, ou, às vezes até no próprio e-mail já vem escrito, se eles mandam um WhatsApp, na própria mensagem já vem escrito o que é para levar no dia, quais são os documentos, currículo, caneta. E se não tiver nada, leve aquilo que você acha que é necessário. Currículo, caneta, documento, isso daí, papel, isso daí é necessário, porque numa entrevista pode ser que você precise de tudo isso, no processo seletivo, tá certo? Aqui então eu listei os fatores de reprovação. Eu vou deixar essas informações aí para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, deixem suas dúvidas aqui para que a gente possa melhorar aí, porque às vezes tem sim vaga, mas a gente que não está preparado, a gente que não está pronto para aquela oportunidade. Então vamos nos aperfeiçoar para as oportunidades que vão aparecendo, tá certo? Beijos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.